só no próximo semestre, tá? Porque ela caiu um pouco em desuso, então não faz muito sentido a gente ficar cobrando exercício em clave de dó. Só para vocês terem uma ideia como a gente tenta, né, fazer com que a disciplina seja o mais próximo da nossa realidade, né? Quando eu estive em Portugal, que fui fazer o doutorado lá, dei aula lá no curso de graduação, né? E eles utilizavam muito a clave de dó, né? Por quê? Porque eles estudavam a música renascentista do jeito que era lá na Renascença, entendeu? E lá na Renascença, basicamente se utilizava muito a clave de dó, porque a clave de dó é muito flexível, né? Você tem uma clave de dó em cada uma das linhas da pauta, tá? Então, clave de dó na primeira linha, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta linha, certo? Então, eles estudavam, os exercícios que eles faziam era clave de dó em linhas diferentes, tal, tudo mais, entendeu? Eu não sou adepto a esse método, né? Eu não sou adepto a esse método. Eu prefiro que a gente faça um estudo, a gente saiba o que é a clave de dó, beleza, saiba utilizar e tudo mais, tranquilo, mas assim, que a gente faça um estudo daquilo que é mais usual para a gente. Por exemplo, em escola, provavelmente você vai utilizar clave de sol, clave de fá, em corais, né? Você vai pegar uma partitura da internet, você vai querer fazer um arranjo de coral, por exemplo, ou flauta doce, né? Que utiliza clave de sol, mas pode ser também ou violão, ou etc, tá? Então, assim, ou mesmo numa banda de música, você tem clave de sol, você tem clave de fá, certo? Hoje, são poucos os instrumentos que tocam clave de dó, né? Você só tem praticamente a viola, que é quase que obrigatoriamente na clave de dó, na terceira linha, e você tem o violoncelo, quando vai para o agudo, aí ele coloca a clave de fá, aliás, a clave de dó na quarta linha. Eu acho que o trombone também faz isso, mas assim, muito específico em algum momento, entendeu? Então não é muito vantajoso para a gente ficar estudando a clave de dó, tá? A não ser que vocês queiram, né? Aí tudo bem, pode ser. Vocês querem? Tá de boa. Tô brincando, eu sei que vocês não querem. Se deixar só a Bissol, todo mundo agradeceria. Aí ficava mais fácil ainda, né? Tá certo. Vamos lá, gente. Ó, inversão de acordes. Então, assim, aquela estrutura, né, da tríade, que é fundamental, terça e quinta, a gente chama isso de posição fundamental, tá? Que é como tá aqui nesse desenho aqui, ó. Posição fundamental, certo? Então, fundamental, terça e quinta. O que é a posição fundamental? Basicamente é a posição onde a nota que é chamada de fundamental, ela é a nota mais grave, certo? Ela é a nota mais grave. Então, posição fundamental seria isso. Mas eu posso ter notas que não sejam somente a fundamental como nota mais grave. Eu posso ter, no caso, a terça como nota mais grave, ou a quinta como nota mais grave. Então, quando a terça está como nota mais grave, eu tenho a chamada primeira posição, a primeira inversão, certo? E quando a quinta está na fundamental, olha, como a quinta está como nota mais grave, a quinta do acorde está como nota mais grave, eu tenho a segunda posição ou segunda inversão, certo? Então eu tenho essas três possibilidades de organização do acorde. E você olha aí nessa pauta maior, né? Que, gente, independe do formato do acorde, tá? Porque às vezes o pessoal confunde, porque o pessoal olha essa forma de escrever que está nesse quadro mais branco aí, né? Onde você tem Fá, Lá, Dó, e depois você tem Lá, Dó, Fá, com intervalo de quarta aí, né? Do Dó para o Fá. E depois você tem Dó, Mi, Sol, né? Aliás, Dó, Fá, Lá, que você tem nessa estrutura aí. E aí confunde, achando que essa é nessa estrutura que é a primeira posição, é nessa estrutura que é a segunda posição, tá? Segunda inversão, primeira inversão, segunda inversão. Mas não, gente, tá? Por quê? Porque o que vai alterar a inversão é o baixo, tá? É a nota mais grave, independente de como estão as outras notas. As outras notas podem estar em qualquer estrutura, o que importa é a nota mais grave. Então, assim, um tecladista, né? Se você toca teclado, provavelmente você vai concordar comigo. Se ele tocar aqui, ó, deixa eu ligar de novo meu piano aqui.
Onde é que tá meu pedal? Então, se eu tocar o acorde de Dó maior, o acorde de Dó maior não mudou, certo? Mas se eu colocar como baixo a nota Dó, eu tenho o acorde em estado fundamental, mas eu posso só mudar o baixo, ou seja, mudar a mão esquerda, ó. E eu já tenho um acorde em primeira inversão, tá? E se eu mudar para o baixo, para o Sol, eu tenho segunda inversão, tá? Então, a minha mão direita ela não mudou, ela está tocando o acorde do mesmo jeito, Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. É o que está escrito na parte de baixo, tá? Aí eu toquei. Certo? Então, toquei o que está embaixo aí, as três posições do acorde, tá? A primeira inversão é a terça, como nota mais grave, e a segunda inversão é a quinta, como nota mais grave. Certo? Eu gosto da muda a quinta embaixo. Fico com a fundamental, a terça e a quinta embaixo. No caso, ficaria a primeira inversão, ficaria Mi, Dó, Sol, é? Não, a posição do resto das notas não importa. O que importa para saber se está invertido ou não é a nota que está mais grave. O resto das notas pode estar em qualquer formato, tá? Entenderam? Espera aí, Dó, Mi, Sol. Aí, pronto. Aí tá o normal. Aí a primeira inversão, no caso, o Dó mudaria? Não é a nota mais grave? Não, a nota... Dó, Mi, Sol. Certo. Aí o Dó, vamos dizer, para fazer a primeira inversão, ela mudaria esse Dó? Iria ficar em outro local? Não, o Dó iria para outro lugar, né? Quem ficaria como nota mais grave seria o Mi. E aí eu posso ter, por exemplo, a estrutura Dó, Mi, Dó, aliás, Mi, Sol, Dó, mas eu também poderia, de repente, ter a estrutura Mi, Dó, Sol, lá em cima. Entendeu? E como o Mi está mais grave, continua sendo primeira inversão. Entendeu? Aí a segunda inversão, eu teria que ver desse acorde de Dó, Dó, Mi, Sol. No caso, iria ser o Sol, como o acorde mais grave, é isso? Na nota mais grave, exatamente. E o resto das notas podia estar em qualquer configuração, desde que o Sol fosse a nota mais grave. Aí ele se torna fundamental ou não? Não, né? Não, se torna fundamental. Fundamental da tríade de Dó é sempre Dó. Ele se torna a nota que está no baixo. Entendeu? Está no baixo. É a nota que está no baixo. É a terça que está no baixo. Vai configurar baixo. O que vai configurar se é de primeira ou segunda vai ser essa questão do baixo, né? Exatamente. A primeira inversão entendi. A tríade não muda, porque são as mesmas notas, Dó, Mi, Sol. Certo? E isso é importante você lembrar, gente, porque é o seguinte, olha só. Você às vezes confunde quando a gente vai trabalhar com inversão de acordes. Se você olha o acorde lá, Sol, Dó, Mi. O Sol é a fundamental, o Dó é a terça, o Mi é a quinta. Não. Por quê? Várias questões aqui, né? Porque a tríade de Sol é Sol, Si, Ré e não Sol, Dó, Mi. Entendeu? Primeira coisa. A segunda coisa é que do Sol para Dó eu não tenho terça, eu tenho quarta. Então, se o acorde são só três terças sobrepostas, não posso meter uma quarta aí. Então, o que está acontecendo aqui se eu tenho um intervalo de quarta? Provavelmente essa tríade está invertida. Então, eu preciso primeiro desinverter ela para poder saber que acorde é. Entendeu? Entendi. Por exemplo, vamos lá. Vou dar esse exemplo aqui para ver se alguém saca que acorde é. Mi bemol, Lá bemol, Dó. Mi bemol, Lá bemol, Dó. Do grave para o agudo, certo? Lá bemol. Lá bemol maior. Exatamente. Quem falou? Quem falou? Pode saber quem foi? Professor. Professor. Thaís, muito Isso, Thaís.
É isso aí, Thaís. É um Lá bemol maior que está em qual inversão? Segunda Quinta. inversão. Tá na primeira, né? Segunda inversão. Segunda inversão, exatamente, porque o Mi bemol está no baixo. Tá? Então é dessa forma que a gente faz. A gente olha para as notas, a gente precisa encaixar as notas que estão ali naqueles modelos das tríades que eu falei antes, tá? Senão você pode se perder. Ok? Na cifra popular seria isso aí, Leonardo. Então vamos lá, vamos para frente. Vamos para o campo harmônico. Professor, eu não sei se o senhor vai chegar lá ou não lembrou, Espero. ou se não é importante falar sobre... O senhor falou sobre a primeira inversão da tríade e a segunda inversão. Elas têm um númerozinho, né? Eu vi até mais aula que ela na primeira inversão é 6, ela na segunda inversão é 164, né? Isso. Vou chegar, espero que sim. No slide tá, né? Espero que dê tempo, tá? Beleza. Vamos lá, vamos para frente. Gente, eu vou pedir aquilo que eu falei que eu falei ontem, tá? Hoje eu deixei mais livre para ver se a gente ia caminhando, mas a gente acabou caminhando pouco, tá? E a gente já passou 1h20, certo? Então, para a gente não ficar até meia-noite, eu vou pedir para a gente fazer daquele sistema que a gente fez ontem. Como? Eu vou falar aqui algum conteúdo. Se você tiver dúvida, você anota, tá certo? E aí eu vou dar pausas específicas para a gente tratar das dúvidas e depois continuar o conteúdo, tá certo? Porque senão a gente vai ficar até meia-noite hoje. E, claro, amanhã para alguns não tem trabalho, mas para outros tem, né? Então, vamos com parcimônia. Amanhã a gente libera, mas hoje vamos com parcimônia, tá bom? Vamos lá, então, ó. Campo harmônico maior, né? Aí eu já coloquei com as tríades de todos os acordes dentro da escala de Dó maior e já coloquei também as cifras, né? Para você já ir começando a observar. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre as cifras especificamente. Mas o que eu tenho aí? O que é o campo harmônico, né? O campo harmônico, gente, basicamente é a formação ou a produção harmônica utilizando apenas as notas da escala, daquela tonalidade, certo? Então, assim, ó, na clave de Fá, você tem aí a escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Se eu organizar essas notas em tríades, eu vou ter os acordes que tá na clave de Sol aí. Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá, certo? Todos os acordes estão aí. Agora, como na minha escala de Dó maior eu não tenho acidente nenhum, nem sustenido nem bemol, o que vai acontecer? Eu vou olhar para essas tríades nos intervalos que elas têm, né? Sem alterar nota nenhuma, né? Então, Dó, Mi, Sol, eu vou ter do Dó para o Mi uma terça maior, do Mi para o Sol uma terça menor, então o acorde é maior, tá? E embaixo está escrito aí a cifragem desse acorde, Dó maior, tá? O próximo acorde ele vai ser menor, Ré menor, porque do Ré para o Fá eu tenho uma terça menor, e do Fá para o Lá eu tenho uma terça maior, e assim por diante, gerando a seguinte sequência. O primeiro acorde, Dó, é maior, o segundo, Ré, e o terceiro, Mi, são acordes menores, o quarto acorde e o quinto acorde, o Fá e o Sol, são acordes maiores, o sexto acorde, que é o Lá menor, aliás, o Lá é o acorde menor, e o sétimo é um acorde diminuto, tá? Então, esse é o campo harmônico maior. Perceba que no caso de Dó maior foi aquilo que eu falei para vocês, né? Você pode pegar fazer essa conexão inicialmente, né? Pensando como as tríades básicas, sendo esses acordes aí, um acorde maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto. E aí, a partir desse entendimento, fazer as alterações para encontrar os demais acordes que você precisa, seja maior, menor, aumentado ou diminuto, tá? Então, assim, aqui também tem uma questão da cifra que a gente vai falar, tá? Mas daqui a pouco a gente fala. Só para explicar também dentro dessa questão, nas tonalidades maiores não existe acorde aumentado, tá? Não existe acorde aumentado. Só nas tonalidades menores em algum momento, né? Que é quando eu tenho a escala aumentada,
ou a escala harmônica, na forma harmônica. Vamos para frente. Então vamos falar da cifra, né? Então eu coloquei um texto assim, só porque eu vou mandar esse slide para vocês, mas eu acredito que a maioria de vocês já conhece essa estrutura, né? Mas a cifra popular, ela é direcionada para a execução dos acordes, isso é importante, tá? Ela é direcionada para a execução do acorde. Então a cifra, ela foi montada para você saber qual acorde você vai tocar. É só isso, né? Então descrevendo os elementos que devem ser tocados, tá? Então, ó, os acordes são letras, A, B, C, D, E, F, G, né? Começando a nota lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Se for um acorde menor, você vai ter ali um M do lado da cifra, né? Então, Lá menor seria AM, Fá menor seria FM, etc. Coloca-se número para identificar notas extras, por exemplo, um Sol com sétima, né? O Sol seria o acorde de Sol maior, e esse 7 é uma nota a mais, né? Que eu vou colocar nesse acorde, certo? Que está à distância de uma sétima da fundamental, ou, por exemplo, um Ré com nona, né? Com esse 9 aí do lado, seria um Ré com uma nota agregada a esse Ré, que seria a nona do acorde, tá? E tem outros símbolos, né? Utilizados aí. Por exemplo, a bolinha para o diminuto, né? O mais para aumentado, o B9, que seria uma nona bemolizada, o sustenido 11, que seria a 11ª sustenizada, por exemplo, sus4 e assim por diante, tá? Então eu tenho outros símbolos que aos poucos a gente vai pegando, tá certo? Bom, e a cifra tradicional, professor? Bom, a cifra tradicional ela é diferente porque ela é direcionada para analisar ou entender como a música está organizada, certo? E ela é muito utilizada, por exemplo, quando eu quero fazer uma reharmonização, um arranjo, ou eu quero fazer uma análise, etc., para entender como é que está a estrutura da música, certo? E ela representa não os acordes em si, mas ela representa a posição dos acordes dentro da escala, ou seja, o grau que esse acorde está posicionado dentro da escala, tá? Isso é feito a partir do algarismo romano, e que para acordes maiores o algarismo seria maiúsculo e para acordes menores o algarismo seria minúsculo. Eu volto já no slide anterior para mostrar para vocês. Também usa esses símbolos, né, como o mais e o Bzinho, o zerinho, que é a mesma coisa da cifra popular, tá? E tem muitos símbolos também que são parecidos, né, como o 7, etc, tá? Então aqui, ó, no slide anterior, a gente vê, opa, não foi para o anterior, a gente vê isso, né? Ó, o Izão aqui, que é o algarismo romano, né? É o primeiro, um acorde maior. O 2 aqui, ó, I minúsculo, né? Seria o 2, só com um acorde menor, tá? Então, veja bem, na cifragem que eu utilizo, certo? Eu não utilizo o 2 como algarismo romano maiúsculo com o Mzinho do lado, tá? Essa nomenclatura existe, mas ela, de certa maneira, já é uma nomenclatura meio antiga, tá? E já não se usa mais, né? Em vários manuais, tá? Em alguns mais antigos você vai encontrar, tá? Mas ele não é mais usual, tá? Então se usa, hoje em dia, pelo menos onde eu tenho andado, se usa mais dessa maneira aqui, tá certo? Então vamos para frente. Edson, Opa. tem um aluno aí que está tentando entrar no Moodle, já falou com você lá no grupo e não consegue, não. O Moodle ele disse que para ele não aparece o link. Você excluiu? Foi o link? Não, excluí não, tá lá. Agora só que eu não tenho como resolver isso agora, porque senão eu vou ter que parar aqui e aí a gente não consegue ir para frente, infelizmente. Mas tá lá. Inclusive todo mundo aqui entrou, né, pelo Moodle, então... Cruzeiro aqui. Todos aqui entraram, né? Isso é estranho, porque para mim não aparece. Pede para ele acessar lá pelo YouTube. Pronto. Eu não sei qual é o link do YouTube, se é o mesmo dia. Tá. Peraí. É o link é mais fácil de eu mandar. Deixa eu mandar o link. Aí eu deixa eu procurar aqui rapidinho que eu consigo. Só um minuto. O link eu acho até que eu mandei aqui, peraí. Eu acho que eu mandei para um outro grupo aqui que eu estava convidando. Aqui. Você mandou aqui. Não, tem um outro link. Você não mandou não no grupo, não. Não, eu mandei em outro grupo, mas vou mandar agora no grupo de harmonia.
Kátia colocou o link dessa aula lá no grupo agora, lá pelo YouTube. Mas ele disse que é outro link. Não, peraí, calma. Pronto, acabei de mandar no nosso grupo de harmonia e análise o link certo, tá? Eu disse que eu tinha mandado, mas eu estava falando que eu tinha mandado em outro grupo, não era no nosso. E esse outro grupo era o grupo dos alunos lá do presencial, que eu estava convidando para vir aqui para assistir também, entendeu? É porque a aluna postou aí, talvez aí ele disse, não deu certo, talvez ele tenha postado o de ontem. Aí realmente, o de ontem é uma coisa, o de hoje é outra. O de ontem não tem como dar certo mesmo, não. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Senão a gente não vai para frente. Beleza. Então, ó, símbolo de inversão nas cifras, né? O que foi perguntado aí. Então, ó, cada forma de nomenclatura vai cifrar de um jeito os acordes, tá? Então, por exemplo, na cifra popular, né, para dizer que a nota que está no baixo é uma nota diferente, a gente utiliza uma barra, tá? Então, por exemplo, aí, ó, Lá menor barra C. Ou seja, é o acorde de Lá menor e a nota Dó está no baixo. Agora, nessa nomenclatura, não fica explícito que se trata de um acorde em primeira inversão, né? A gente teria que olhar e entender, mas esse Dó é a terça do acorde, porque Lá menor é Lá, Dó, Mi, então é a terça que está no baixo, então, portanto, primeira inversão. Percebe que a cifra se direciona para você tocar o acorde. Lá menor, baixo em Dó, pronto. Então você consegue tocar rapidinho esse acorde. Agora, compreender que acorde aí você precisa fazer um trabalho um pouco mais investigativo de que acorde é esse, né? A mesma coisa, Sol barra Ré, né? Ou seja, o acorde é de Sol, o que vem depois da barra é o baixo, né? Então o Ré está no baixo. Perceba uma coisa também dessa cifragem, que o que está depois da barra é uma nota que está no baixo, mas é cifrada com a letra, como se fosse um outro acorde, entendeu? Então, alguém desapercebido poderia olhar e dizer assim, pô, mas eu tenho um Lá menor com o acorde de Dó maior no baixo? Que estranho, né? Ou um Sol maior com acorde de Ré maior no baixo? Não, não é isso que a cifra está dizendo, tá? O que vem depois da barra é uma nota que está no baixo, mas está escrita como se fosse a cifragem de acorde, né? Normal. E aí esse Sol com baixo em Ré é o acorde Sol maior em segunda inversão, tá? Mas na cifra não fica explícito, tá bom? Beleza. Então ela facilita por um lado, que facilita saber como eu tocar esse acorde, mas se eu quiser entender, eu vou acabar tendo que fazer um trabalho um pouco maior, certo? Beleza. Na cifra tradicional, a gente já usa outras coisas, a gente usa números, tá? Que eles já são pré-estabelecidos para identificar a inversão do acorde. Isso ajuda, por quê? Porque quando eu vejo aquele número, eu já sei que inversão é, tá? Então eu não preciso pensar muito. Isso para um processo analítico, ele é mais direto, ele é mais fácil, né? Então, por exemplo, os números serão os mesmos para cada inversão, né? Só que não ficará explícito a nota que vai estar no baixo. Então, na primeira inversão, por exemplo, eu não uso número nenhum. Então, se eu tenho lá a cifragem, o I grande, o 2I minúsculo, 3I minúsculo e tal, e não tenho nada ao lado, eu sei que está em estado fundamental. Agora, se eu tenho, por exemplo, IV, né, que seria o quarto grau, IV e uma letra 6, eu sei que está em primeira inversão. Mas qual é a nota que está no baixo? Isso aí agora eu vou ter que fazer, vou ter que olhar qual é o acorde para poder saber qual é a nota que está no baixo. Então, assim, um facilita de um lado, outro facilita de outro, certo? Um facilita para tocar e o outro facilita para entender. Então, são cifras complementares, né? Essa aqui é a ideia, tá certo? E professor, Opa. Desculpa atrapalhar, mas se houver a possibilidade de abrir uma outra tela para demonstrar a escrita, faça, se possível. A escrita como? Não, a gente vai ver exemplos. Não se preocupe que a gente vai ver exemplos. Tá? Vamos lá. Okay. Então, posição fundamental eu não tenho número, né? Mas quando aparece o número 6, geralmente ele é sobrescrito, né? Ele é um pouquinho alto assim, para cima e tal.
está na primeira inversão. E se aparecer 6, 4, está na segunda inversão, tá? Então, isso é uma convenção. Então, toda vez que você vê o 6 é a primeira inversão, toda vez que você vê 6, 4, segunda inversão, tá? Então, ó, aqui tem uns exemplos. Então, espero que agora fique mais fácil de ver, viu, Danilo?